Olá, muito bom dia. Está começando ao vivo o Boletim Câmara desta quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2024. E hoje são comemorados o Dia do Astronauta e também o Dia do Fico. O Dia do Astronauta surge em homenagem à missão Centenário, que foi realizada pela Agência Espacial Brasileira em 2006. Essa missão foi responsável pela viagem de Marcos Pontes, que foi o primeiro brasileiro no espaço para a Estação Espacial Internacional. Já o Dia do Fico é celebrado porque, em 1822, o então príncipe regente do Brasil, Dom Pedro, declarou que não cumpriria as ordens das cortes portuguesas que exigiam a sua volta a Lisboa e então decidiu ficar aqui no Brasil. O evento recebeu esse nome porque, na ocasião, Dom Pedro proferiu a frase que se tornaria célebre: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico." E agora você fica sabendo o que vai ser destaque nessa edição. Saiba mais sobre a fiscalização ambiental em Taubaté. Ministério da Saúde monitora surto de vírus respiratório na China. Setor cinematográfico brasileiro celebra o recorde de 3.509 salas de cinema em funcionamento. Além disso, você confere a condição das estradas, a previsão do tempo e muito mais. Essas e outras notícias no Boletim Câmara que começa agora. Na série especial das leis que foram sancionadas em 2024, a nossa estagiária Isabela Vieira fala sobre a fiscalização ambiental aqui em Taubaté. Vamos conferir. Passou a valer em 2 de setembro a Lei 5.986, de autoria do ex-prefeito José Saldi, que estabelece normas para a fiscalização ambiental e define as infrações ao meio ambiente. As punições para as infrações podem ser de acordo com a gravidade, advertência, multa, restrição de direitos, embargo de obra ou da atividade, demolição de obra ou até mesmo a suspensão parcial ou total da atividade. A lei lista as possíveis infrações cometidas contra o meio ambiente e a sanção para cada caso, como destruir ou danificar florestas, cortar árvores em área de preservação permanente e explorar ou fazer uso comercial de imagem de unidade de conservação municipal sem autorização, para citar alguns casos. Quando o agente ambiental flagrar essas situações, ele emite um auto de infração e cabe recurso de decisão. A lei possibilita a assinatura de um termo de ajustamento de conduta ambiental, TAC, de forma que a infração seja corrigida pelo autor. Parte do conteúdo da lei foi sugerido pela Comissão de Justiça e Redação da Câmara. Um exemplo é a regra que obriga os prestadores de serviço a retirar restos de poda de árvores imediatamente após a realização do serviço. Obrigada, Isabela, pelas informações. E ainda nessa edição do Boletim Câmara, a gente volta a conversar sobre as leis municipais que entraram em vigência no final de 2024. E damos sequência ao Boletim Câmara com as informações sobre o trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, tem movimento bem tranquilo nos dois sentidos da pista. O que preocupa é a presença de neblina na estrada, prejudicando a visibilidade do motorista. Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte, tem movimento mais intenso no sentido a Taubaté. A entrada e saída de Ubatuba também registra um pouquinho de congestionamento. A partir do quilômetro 81 da estrada já está chovendo, então a pista, é claro, está molhada. Atenção do motorista e jamais ultrapasse em locais proibidos. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra tem um ponto de lentidão na altura de São José dos Campos, em Eugênio de Melo, que é o quilômetro 138, em razão do excesso de veículos na pista, no sentido São Paulo. Nós temos imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra. Este é o quilômetro 124, altura ali do limite entre Caçapava e Taubaté. Nesse momento, a gente verifica a presença aí de muitos veículos pesados, caminhões, ônibus e um trânsito constante, mas sem registro de congestionamento nessa altura da estrada.
Essas imagens e as informações são da CCR Rio SP, que é a empresa que administra a rodovia. E agora nós voltamos a falar sobre as leis municipais sancionadas em 2024. A estagiária Mariana Valente fala sobre as regras para o uso de containers em vias públicas. Desde 11 de setembro, a instalação de containers e similares em vias públicas tem uma regra específica que deve ser seguida pelos taubatianos. A Lei Complementar 518, de autoria do ex-vereador Marcelo Macedo, definiu que containers e similares poderão ser instalados em ruas, praças e calçadas mediante prévia autorização do poder público e concessão de uso do espaço público. O formato dos containers deverá obedecer a modelos determinados pelo poder público, devendo ser adaptados para fácil remoção. Os licenciados deverão celebrar convênio com o Poder Executivo e são responsáveis pela manutenção, conservação e limpeza das áreas ou logradouros que utilizarem. A lei proíbe a instalação em lugares com passagem de pedestres inferior a 2 metros. Obrigada, Mariana, pelas informações. E a legislação municipal está disponível para consulta de qualquer munícipe no site da Câmara de Taubaté, que é o câmarataubaté.sp.gov.br, no menu Legislação. A Receita Federal vai passar a monitorar dados de cartão de crédito e também de operações de Pix. Os dados deverão ser repassados pelas operadoras de cartão de crédito e instituições de pagamento e o envio será semestral. Em nota, a Receita Federal afirma que essas medidas têm o objetivo de melhorar o controle e a fiscalização das operações financeiras por meio de uma maior coleta de dados. As instituições financeiras tradicionais, como os bancos públicos e privados, financeiras e cooperativas de crédito, já eram obrigadas a enviar à Receita Federal as informações sobre movimentações financeiras de seus clientes, como saldos em conta corrente, movimentações de resgate e investimento dos correntistas, rendimentos de aplicações e também de poupanças. Com essa mudança, que entra em vigor agora, em 2025, a obrigação de prestação de informações relativas às contas pós-pagas e contas em moeda eletrônica passa a ser também de operadoras de cartões de crédito e instituições de pagamento. Um novo surto de vírus respiratório na China já acendeu um alerta para o Ministério da Saúde aqui do Brasil. A repórter Tânia Vinhas chega agora ao nosso Boletim Câmara e explica mais sobre esse assunto. Pois é, Ana, lá na China, um tal de metapneumovírus humano, ou HMPV, está causando infecções respiratórias na população, principalmente entre as crianças do país. Como estamos todos traumatizados com a Covid-19, a comunidade médica global já ficou atenta aos casos, assim como o nosso Ministério da Saúde. Mas calma. De acordo com Marcelo Gomes, coordenador-geral de vigilância da Covid-19, influenza e outros vírus respiratórios, até o momento não há nenhum alerta internacional emitido pela Organização Mundial da Saúde. Mesmo assim, a vigilância epidemiológica brasileira segue em constante comunicação com autoridades sanitárias da OMS e de vários países, incluindo a China, para monitorar a situação e trocar informações relevantes. Segundo Gomes, as últimas atualizações apontam um aumento nas infecções respiratórias agudas, incluindo gripe sazonal, HMPV, infecção por rinovírus e outros, principalmente no norte chinês. No entanto, a magnitude e a intensidade das infecções foram menores do que as registradas no mesmo período do ano anterior. Resumindo, o risco de uma pandemia é considerado baixo pelos especialistas. Ainda assim, o Ministério da Saúde salienta que é fundamental reforçar as medidas de prevenção e controle de infecções respiratórias. O coordenador explica que é muito importante incentivar a vacinação, já que a imunização contra a Covid e a gripe é uma das maneiras mais eficazes de prevenção, especialmente para grupos prioritários. Além disso, as pessoas com sintomas gripais precisam se lembrar de usar máscaras para diminuir a transmissão de todos os vírus respiratórios, inclusive o metapneumovírus.
E outra coisa, o HMPV não é um vírus novo. Ele foi identificado pela primeira vez no Brasil lá em 2004. Desde aquela época, ele é monitorado com regularidade por aqui e pelo mundo todo. Então, só precisamos ficar atentos a possíveis mutações. Não há motivo para pânico, ainda bem. Bom saber, Tânia. E já que você falou aí das imunizações, é bom saber também que desde o mês passado, as vacinas contra a Covid-19 passaram a fazer parte do calendário nacional de vacinação de gestantes e também de idosos. Os esquemas vacinais para cada público estão detalhados no site do Ministério da Saúde. E foi divulgado o ranking das melhores cidades brasileiras para empreender. A pesquisa foi realizada pela plataforma digital Wix. O estudo avaliou quais regiões oferecem as melhores oportunidades para quem vai começar um novo negócio. Florianópolis aparece em primeiro lugar. A cidade conseguiu boas notas pelos altos índices de financiamento de startups, por exemplo. Logo atrás estão São Paulo e Belo Horizonte, em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Entre os critérios usados estão infraestrutura de internet e suporte para empreendedores. Depois vem Vitória, Joinville e Porto Alegre. E eu quero saber de você, telespectador que nos acompanha. Você é um empreendedor? Quais são os critérios, as ferramentas mesmo, que dão o suporte necessário para os empreendedores? O que faz a diferença na sua vida nessa empreitada? Eu convido você que nos acompanha a participar aqui conosco e compartilhar a sua opinião no nosso Boletim Câmara. Entre em contato conosco pelo telefone que aparece aqui na tela para você. É o WhatsApp DDD 12 3625 9525. Você pode mandar os seus comentários sobre as notícias e as matérias que nós trazemos aqui e também sugerir temas para nós debatermos no Boletim Câmara. Eu aguardo a sua mensagem. E agora seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e também do Brasil. Jornal Vale destaca: prefeito Sérgio Vitor determinou a suspensão dos pagamentos das despesas realizadas no governo do ex-prefeito José Saldi e que não foram quitadas até 31 de dezembro de 2024. Em outro decreto, Sérgio instituiu o plano de contingenciamento de gastos na prefeitura, com o objetivo de promover ações que visem reduzir despesas públicas. Os dois decretos estão disponíveis no site da Prefeitura. O G1 também traz o destaque. Com dívida estimada em 300 milhões de reais, Prefeitura de Taubaté veta horas extras e enxuga despesas em corte de gastos. O decreto também restringe novos contratos de locação de imóveis que não são relacionados a atividades essenciais, além de limitação de gastos com aquisições de materiais de consumo. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: ingestão de veneno como chumbinho matou quase 2.500 pessoas no país desde 2019. Pesticida ilegal utilizado contra ratos tem alto grau de letalidade. Substância usada em sua composição matou 4 pessoas no Piauí. E por fim, o portal CNN Brasil traz como manchete: norovírus. Entenda o organismo responsável por virose no litoral de São Paulo. O norovírus é altamente contagioso e transmitido por via orofecal. Causador de gastroenterite, o vírus provoca diarreia intensa, vômitos e, em alguns casos, febre alta. Apesar de geralmente ter quadros leves, o norovírus exige atenção, especialmente em grupos de risco, como crianças e idosos. O setor cinematográfico brasileiro celebrou o recorde de mais de 3.500 salas de cinema em funcionamento. A repórter Tânia Vinhas traz os dados que foram divulgados pela agência Gov. Após enfrentar uma das maiores crises de sua história, o setor cinematográfico brasileiro celebrou um marco histórico. O recorde de 3.509 salas de cinema em funcionamento no país. Essa informação foi divulgada pela Ancine, que apontou que esse número supera as 3.478 salas registradas em 2019, que era o recorde até então.
Considerando que a pandemia de Covid-19 fechou quase metade das salas de cinema em 2020, o crescimento foi muito significativo. Segundo o Ministério da Cultura, o setor iniciou a recuperação com o apoio de linhas de crédito do Fundo Setorial do Audiovisual, que impulsionou a abertura de novas salas em municípios do interior e periferias urbanas. A ideia é descentralizar o acesso ao audiovisual e incentivar a inclusão cultural, além de oferecer soluções de acessibilidade. Para Joelma Gonzaga, secretária de Audiovisual, o cinema gera encontros, emprego, renda e conhecimento, principalmente com a arte produzida aqui. Além disso, o público brasileiro demonstrou mais interesse pelo cinema nacional, já que no ano passado o número de espectadores de produções brasileiras dobrou em relação ao ano anterior. Segundo os dados da Ancine, mais de 121 milhões de pessoas frequentaram as salas de cinema em 2024. E o grande destaque das bilheterias, é claro, foi o filme Ainda Estou Aqui, estrelado por Fernanda Torres, totalmente premiada no Globo de Ouro e com grandes esperanças para o Oscar. Volto com vocês aí no estúdio. Já fica aí uma dica de cultura e lazer, né, Tânia? A nota do Ministério da Cultura reforça também que, com o fortalecimento do audiovisual nacional, o Brasil reafirma o seu compromisso com a cultura como um direito de todos, celebrando histórias que conectam o país de norte a sul e projetam suas vozes para o mundo. E seguimos agora com a previsão do tempo. E agora nós seguimos com a previsão do tempo com uma novidade para hoje. Nós recebemos aqui em nossos estúdios a estagiária Mariana Valente, que vai trazer as informações que são divulgadas pela Clima Tempo Meteorologia. Mariana, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui hoje. Conta pra gente como é que fica a temperatura para hoje. Bom dia, Ana, muito obrigada, bom dia a todos. Bom, a previsão de hoje é muito parecida com a de ontem. Teremos sol com nebulosidade e as temperaturas variam entre 18 e 26 graus. Os ventos podem chegar a 11 km por hora e a umidade do ar a 70%. Agora, Mariana, me conta uma coisa. Nessa época do ano são muito comuns aquelas pancadas de chuva, né? Que geralmente são rápidas, mas também muito intensas, como aconteceu ontem aqui em Taubaté. O que o taubatiano pode esperar para hoje? Sim, teremos essa chuva de novo hoje e é daquelas que podem acontecer a qualquer hora do dia. Elas são fortes, mas são passageiras. Hoje a qualidade do ar é boa e o índice de raios UV é muito alto. Hoje o sol se põe às 6h53 da tarde. Lembrando que todas essas informações é da Clima Tempo Meteorologia. Muito obrigada, Mariana. A gente se encontra amanhã, então. E olha, esse volume de chuva esperado é de 15,3 milímetros entre 11 horas da manhã e 3 horas da tarde. Então, fique atento. Em caso de emergência, você pode acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Lembre-se de nunca se arriscar, tentar ultrapassar enchentes, enxurradas, devido ao risco aí nesses momentos de pancadas de chuva. E agora uma curiosidade para hoje. Tem uma alta probabilidade da formação de arco-íris. Essa foi a previsão do tempo de hoje, quinta-feira, dia 9 de janeiro. Das mais de 112 mil novas vagas anunciadas pelo Ministério da Educação para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, ao longo agora de 2025, metade será destinada a candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, e com renda familiar per capita de até meio salário mínimo. São cerca de 56 mil vagas. A modalidade FIES Social, que foi lançada em 2024, permite o financiamento de até 100% dos encargos educacionais, além de reservar cotas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e também pessoas com deficiência. Dados do Ministério mostram que no primeiro semestre de 2024, 39.419 estudantes migraram do FIES para o FIES Social. As informações são da Agência Brasil.
E assim nós encerramos o Boletim Câmara de hoje. Eu agradeço a sua companhia. Essa foi a edição ao vivo desta quinta-feira, dia 9 de janeiro. Eu retorno amanhã com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um excelente dia, se cuide e até mais.